Dessas vitórias da onde a gente vê que esses jogadores são grandes, né? Depois de uma derrota em casa, muito dolorida, por nós, como você falou bem, né, os torcedores. Mas temos que entender que o futebol, essas derrotas, elas fazem parte. E depois da derrota, nem os jogadores são os piores jogadores do mundo, tem que trocar todo mundo. E nem hoje, depois da vitória, são os melhores jogadores do mundo e vamos ganhar todos os jogos do ano. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar tudo que rolou nessa coletiva do Felipe Luiz. Ele deu o show mais uma vez ali, deu respostas excelentes para os jornalistas. É isso que vamos acompanhar. O Mengão venceu o Grêmio fora de casa, fez um 2-0 com muita categoria, venceu com facilidade até o forte, o bom time do Grêmio jogando ali nos seus domínios, né? Então não seria um jogo fácil, mas o Flamengo acabou tornando o jogo menos complicado com a sua excelente atuação. O Felipe falou que poderia ter vencido com uma quantidade de gols maiores, né? Também falou um pouco sobre a derrota do meio de semana e como isso motivou o time a jogar ainda mais para vencer o Grêmio. É o que vamos acompanhar no vídeo de hoje. Deixa o like, inscreva-se no canal para não perder nada. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. É claro, o link da Flamengo TV estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Que vocês também. Queria que você analisasse a partida e falasse especialmente sobre o Arrascaeta. 3 gols dentro do Campeonato Brasileiro, uma belíssima atuação hoje e conseguiu trazer para a equipe a eficiência que a gente tanto falava nas últimas partidas. Parabéns pela vitória. Obrigado. Boa noite, primeiramente. Foi dessas vitórias da onde a gente vê que esses jogadores são grandes, né? Depois de uma derrota em casa, muito dolorida, por nós, como você falou bem, né, os torcedores. Mas temos que entender que o futebol, essas derrotas, elas fazem parte. E depois da derrota, nem os jogadores são os piores jogadores do mundo, tem que trocar todo mundo. E nem hoje, depois da vitória, são os melhores jogadores do mundo e vamos ganhar todos os jogos do ano. Então, esse equilíbrio é o que os grandes jogadores conseguem alcançar, né? Porque depois da derrota, o normal é que o time perdesse a confiança, mas ao contrário do que se viu, desde o primeiro minuto, os jogadores dominando bolas difíceis, tentando jogar, botar a bola no chão em todo momento e achando passes difíceis, os domínios sempre orientados, segundo o que o jogo pedia. Nunca nos deixamos influenciar nem pela derrota, nem pelo jogo fora de casa. Isso realmente demonstra somente uma coisa: o nível dos jogadores, o nível dos atletas que estão hoje no Flamengo, né? E um deles é o Arrascaeta, como você falou, que uma das coisas positivas, eu falei, nem tudo foi um desastre no outro dia, eu falei isso na coletiva, uma das coisas positivas foi o Arrascaeta no outro dia, que ele jogou bem. E porém, não foi nossa noite, mas hoje sim, né? Hoje são desses jogadores que nós temos que aproveitar enquanto está aqui, porque é um jogador especial. Ele é diferente. Ele faz a diferença. E eu já falei muitas vezes, vou falar de novo, é um jogador que escolheu, um jogador desse nível, escolheu passar os melhores anos da sua carreira no futebol brasileiro. Isso nós temos que valorizar muito. Tá? E vão viver momentos ruins, e vão ver cobranças, mas esse Arrascaeta aí são poucos os que pisaram aqui no Brasil, são poucos estrangeiros que pisaram no Brasil e fazem o que ele faz. Aqui, tudo bem, Felipe? Parabéns pela vitória. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre a estratégia que tu desenhou para o jogo de hoje, levando em conta o que tu estudou do Grêmio também, do teu adversário, que joga muito na base da ligação direta. Tu falou sobre um Flamengo que pisou na bola, colocou ela no chão e jogou. Queria te ouvir o que tu pensou em cima daquilo que o Grêmio tem apresentado, por favor. Bom, primeiro eu vi na análise que o Grêmio era um time que costumava encaixar no meio, e eu imaginei que eles fossem encaixar nos nossos 2 volantes, mas aí nós ia ter uma saída limpa com um dos zagueiros, né? Mas não foi assim, eles não encaixaram de um princípio, deixaram nossos volantes jogar. Isso nos deu saída, porém, às vezes era mais difícil a progressão da jogada, né? Porque, claro, se os nossos jogadores determinantes da frente estão todos marcados, então a progressão não era tão boa. O plano de jogo inicial, que era uma caída dos volantes, não estava
funcionando do jeito que a gente esperava e que a gente imaginou antes do jogo, mas depois com os ajustes eles entenderam bem aonde estavam os espaços e começaram a encontrar. Mas o que acontece é que os próprios jogadores dentro do campo eles se ajustam, né? O Grêmio foi se ajustando, foi pressionando, foi encaixando melhor a pressão e por momentos tivemos dificuldades de sair, mas eu acredito que com a estrutura e com a qualidade dos jogadores do nosso time é muito difícil que eles se apertem, né? Porque eles têm muita qualidade e muitas vezes, mesmo pressionados, eles conseguem sair por uma vantagem qualitativa, que, por exemplo, é o caso do Gerson, que com a bola, ele não perde a bola. Então, isso nos dá uma facilidade para sair mesmo pressionados e assim foi, encontramos os espaços e conseguimos machucar o Grêmio nesse caso. Mas o Grêmio é um time de muitos encaixes e nunca é fácil superar esses encaixes de pressão no meio campo. Porém, quando você escapa desses encaixes, você acaba dentro da área. Foi isso que aconteceu e acabamos 2 ou 3 vezes dentro da área no primeiro tempo que poderiam ter sido um placar mais elástico. Okay. Boa noite, Felipe. Prazer revê-lo. Parabéns pela vitória. Felipe, o Flamengo, por motivos que não precisa ficar aqui repetindo, ele é uma espécie assim de modelo do clube a ser batido no Brasil. O grupo de jogadores é qualificado, o teu trabalho já está rendendo frutos, embora seja relativamente curto, mas ele se mostra. A estrutura do Flamengo ela é exemplar também. Como fazer para que... Como é que vocês estão estudando para jogar com a corda esticada ou poder recolhê-la na hora certa? Só por favor, me explica um pouco melhor como a corda que você falou. A corda esticada é que nem afinação de violão, com que isso seja mantido ou, em determinados momentos, saber administrar essa, para que questão física, questão de grupo, como é que se administra um grupo de agora até dezembro para tirar o máximo de competições possíveis? Ok, primeiro o clube nos últimos anos se reestruturou de uma forma que nos possibilita ter jogadores importantes para poder brigar pelas competições. Isso não significa ganhar as competições, significa poder disputar, né? Na parte de cima da tabela, com o elenco que tem, o Flamengo, você pode oferecer para os jogadores que queiram vir para o Flamengo a possibilidade de disputar os títulos, né? Depois ganhar ou não é uma coisa do jogo, do esporte, é difícil. Eu, particularmente, trabalho de uma forma onde eu sempre viso jogo a jogo e a corda que você fala é a nível físico, né? Na minha concepção, também um pouco da experiência que eu tenho como jogador, como eu passei por todos os processos, jovem, depois, no melhor momento, dos 28 aos 32, depois, já ladeira abaixo, então eu senti o que os jogadores sentem hoje, tenho bastante esse feeling, tento aproveitar o máximo possível do que o departamento médico me dá de informação para poder decidir. E sempre colocar os jogadores que eu acredito que vão ser os melhores para que a equipe vença o jogo. Então, eu sempre trabalho pensando em fazer o que é melhor para a equipe. E aí eu não penso em sentimento, em ego, eu não penso em nada disso. E daí eu durmo mais fácil, né? Porque como eu estou fazendo o que eu sei, o que eu sinto que é melhor para a equipe, eu vou errar, não tenho dúvida que eu vou errar, os jogadores também vão errar, mas meu coração dorme em paz e eles entendem bem isso. E acredito que daqui até o final do ano, a única mensagem que eu tenho para os meus jogadores é que eu vou precisar de todos eles. A gente já viu isso no Carioca, todos jogaram, já vimos isso no campeonato, são muitos jogos, e isso é o elenco qualificado que hoje o Flamengo tem para poder disputar. Mais peças virão, provavelmente, na janela do meio do ano, e isso é normal do futebol, essas trocas, né, nos elencos, mas eu acredito que sempre para qualificar ainda mais e potencializar a qualidade que esses jogadores têm. Okay, obrigado. Felipe, tudo bem? Aqui, boa noite. Gabriel Alfa, canal Populares Rubro Negro, revista Placar. Felipe, eu queria te perguntar sobre uma questão que a gente até falou um pouquinho depois do jogo contra o Central Córdoba, que é o número de finalizações do Flamengo, né? O Flamengo hoje teve uma certa dominância na partida, pisou mais na área da equipe do Grêmio, mas mesmo assim teve menos finalizações que o Grêmio, né? O Flamengo até os 20 do segundo tempo tinha 3 chutes a menos que o Grêmio, pisando mais na área adversária. Eu queria te perguntar se te incomoda isso de, às vezes, ter menos finalizações do que deveria ter, que, querendo ou não, em alguma situação, né? Hoje não foi o caso, mas em alguma situação pode acabar complicando ainda mais a partida. Obrigado, parabéns pela vitória. Não,
Eu acho legal porque, assim, hoje, eu sempre falei para vocês, né? Vão ter dias que nós não vamos ter tantas finalizações, porém, vamos estar mais finos de cara a gol e vamos fazer gol. E vão ter outros dias que nós vamos chutar 30 vezes e a bola não vai entrar, como foi o último jogo do Central Córdoba, onde tivemos chances claras e não fizemos. Fizemos um de falta, né? mas não fizemos gols. Isso é natural do que o adversário ele permite para você. Como eu falei, o Grêmio é um time de encaixes que te dá uma dificuldade maior na saída, porém, a que você escapa, você tem uma chance mais clara, ou uma chance de pisar na área, como você falou, mais clara. Depois, a finura do jogador ali, o momento de forma dele, isso, cada um vai passar por momentos diferentes. E aí os números dizem, né? Um jogador como o Arrascaeta tem uns números incríveis e outros não tem tantos números como ele, como o Pedro. E isso é totalmente normal do futebol. Agora, numa vitória no campo, na arena do Grêmio, contra um time super qualificado, um time muito bem treinado, como eu falei, com encaixes, com tudo mais, fora de casa, segunda seguida fora de casa no Brasileiro, nós temos que olhar o lado positivo. Nós não podemos só olhar porque o Flamengo finalizou menos, porque não sei o quê, porque a bola não entrou. Então, eu sou o treinador positivo. Entendo que você seja mais negativo nesse ponto, mas eu olho sempre as coisas boas que a gente fez e as ruins já é o meu trabalho corrigir elas e para isso que me pagam. Felipe. Aí o Felipe, né, acabou ali não gostando tanto da pergunta, né? Por sinal, uma boa pergunta, né? Que é um dos grandes questionamentos da torcida, que é essa criação do Flamengo, onde roda e cadê o chute? Não chuta no gol. O Gerson, inclusive, foi muito criticado nessa parte ofensiva. Em muitos jogos, o Gerson pega a bola ali de cara pro gol, ele prefere tocar, dominar, fazer o pivô. É aquele estilo do Gerson, né, que recuado. Brilhante jogador, mas avançando às vezes dá um desespero para a torcida porque não conclui a gol. Então isso acaba deixando muitos torcedores ali indignados com essa falta de finalização do time do Flamengo. Teve poucas chances, pouco menos do que o Grêmio, na verdade, né? O Grêmio também pouco atacou o Flamengo. Acho que teve no final ali do Alisson, se eu não me engano, do Grêmio, cortou aquela bola pro meio, bateu cruzado e o Rossi fez uma defesa espetacular, por sinal, é importante ressaltar isso. Excelente defesa do Rossi. Um jogo tranquilo pro Flamengo no geral e conquista 3 pontos. O próximo confronto será contra o Juventude no Maracanã. E daqui a pouco voltaremos com mais informações. Até logo mais, valeu!